quando o tradutor é um tradutor que tem a vertente da graça, ele vai traduzir na voz passiva: será salvo. Você vai descobrir isso nas Bíblias, de onde elas vêm, e vocês vão descobrir principalmente depois de 1945 para cá. Depois da Segunda Guerra Mundial, as sociedades bíblicas internacionais foram invadidas. Agora, já que seu Roberto falou lá, eu vou dizer, pelos maçons. Os maçons tomaram conta, os grandes eruditos maçons tomaram conta das sociedades bíblicas, e eles pegaram e foram colocando sempre na voz reflexiva. Porque eu não posso admitir não ser Deus, se há um Deus, se eu também não for. E eu tenho aqui um cara que foi grão-mestre, senhor da posição máxima, grau 33, ele está aqui olhando para mim rindo, mas Deus o tirou de lá, arrancou de lá e tirou e disse: não, meu filho, eu quero você para mim, sai desse troço aí, dessa Babilônia, meu filho. Você vai encontrar muito isso na Bíblia: sai do meio deles, povo meu. Continuando a leitura aqui no dicionário, diz assim que é um corpo sem vida ou cadáver. Como é que ele pode salvar-se se ele é um corpo sem vida, cadáver? Não tem jeito, meu filho. Não tem jeito. Outro dia eu estava lendo um autor dizendo assim: você está morrendo afogado lá, vamos botar no Igapó, e o que você tem que fazer é gritar. Ah! Então o salva-vidas entra e te salva. Então a sua parte é gritar. Mas espera aí, você já morreu afogado, ou já está desmaiado no fundo da água. Você pode fazer o quê? Não é você que grita, é ele que vem e pega. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Foi ele que veio. Essa semana eu ouvi uma coisa assim, tipo, você tem que se converter a Cristo, nós temos que nos converter. Isso é uma mentira. Não é mentira. É mentira, né, pastor? Ele diz assim, a Bíblia diz assim: converte-me e serei convertido. Quando o Senhor me converte, eu me converto a Ele. É dele, por Ele e para Ele que são todas as coisas. Os nossos seminários foram invadidos pelos humanistas a partir do século passado, do século retrasado. E eles foram entrando. Fala mais alto, Alexandre. Na vida do cara, Jesus estava passando na frente, de lado, ele escutou uma vozinha assim. Ei, Jesus, está acontecendo alguma coisa aqui. É isso aí. A metáfora ficou ótima. Lá no fundo, ele não tinha morrido, ele estava com catalepsia, acordou lá de dentro da catalepsia. Aí, Jesus. Queridos, esse é um assunto difícil da gente digerir. Mas o fato é que quando Jesus fala, as ovelhas dele escutam. Siga. Mas só pela misericórdia de Deus mesmo, porque o sistema religioso, ele impregna na gente igual droga. Desculpa a expressão, é uma desgraça que nos afasta da graça de Deus. Porque desgraça é pouca, rapaz. É pouca. Porque a gente não consegue, claro, a gente não consegue mesmo, por natureza, poder dar ouvido a uma graça, a um presente tão gracioso, que é uma dádiva que a gente não merece.
E para a gente que traz essa praga dessa religião dentro de nós, esse sistema, a gente não consegue se render. Às vezes há uma grande barreira, porque a gente cria um bloqueio quanto ao Evangelho da Graça por causa desse sistema maldito. Maldito. Eu vejo isso na minha vida, que já caminho no Evangelho há mais de 30 e tantos anos, quase 40, no Evangelho. E eu de vez em quando não, de vez em sempre, eu estou levando a mochila da religião. Merecimento é muito forte. Merecimento é muito forte. Muito forte. Quem foi que falou aqui? Eu escutei um som. O erro é muito triste. Eu apertei uma tecla no telefone da justiça, fiz uma ligação dos Estados Unidos. Tremi. Falei assim, para, senhor. O senhor falou para mim, para, Chico. Eu tenho dinheiro para pagar, se vier, você paga. Ele tem um temor assim de vir num lugar que a gente não conhece, né? É verdade. Na religião ainda tem uma coisa estranha, que eu fui vítima disso. Você não pode tomar ceia se você não se batizar. Oh, desgraça. Você é membro dessa igreja. Você vai se batizar sem experiência nenhuma com o Pai, para poder participar do ritual religioso. Para isso tem uma ceia. Outro dia eu estava vendo um batismo na Índia, de um pregador que está indo lá e batizando. Ele sobe em cima de um carro e prega, e aí as pessoas creem, ele desce num canal e batiza, e depois ele bota uma mesa e faz a ceia. Aí alguém fazendo uma crítica. Ele disse, como foi em Israel no dia de Pentecostes? Tinha uma renca de gente lá, ouviu a palavra de Deus. Pedro não fez apelo, quem fez apelo foi o povo. Pedro não fez apelo nenhum, ele pregou a palavra, creu que a palavra é poderosa, a palavra de Deus é o esperma de Deus e ela fecunda naqueles que hão de ser salvos, mas não tenha dúvida. E aí a turma virou, e agora, varões e irmãos, que faremos nós? Ele diz, arrependei-vos, cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E foram batizados quase 3.000 pessoas. Depois não teve classe de catecúmenos antes. Não teve nenhuma classe, foram batizados e ali foi, porque o justo viverá pela fé de Jesus, não é nem a sua. É a fé dele Ficou mal cheiroso, mas não tem nada não. Eu sou a porta, se alguém entrar será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida. Esta vida aqui qual é? Eterna. É a vida Zoe. Verso 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá. Que vida é essa? Psique. Então aqui são duas vidas. A vida eterna ele vai dar com abundância depois que ele fizer uma obra com a vida psique. A bios só foi dada porque a psique desapareceu. Porque a psique está no sangue. Nós vamos ainda tratar isso. O mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Por quê? Por quê? Ele abandona. Por que ele dispersa? Por que o mercenário foge? Porque é mercenário. Foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Não ama. Ele não é pastor. Ele só quer a lã, a carne e o leite. Até pode juntar a bosta também para fazer um adubozinho aqui e acolá.
Se bem que os flatos das ovelhas hoje estão sendo extremamente criticados, que diz que lá na terra onde o Joaquim teve, lá na Nova Zelândia, diz que é a maior concentração contra o problema de ozônio do mundo, que é tudo bufa de carneiro, de ovelha. As bufas dele estão fazendo coisa... Mas, de qualquer modo, né? Alguma coisa. Eu sou bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Nós vimos isso aqui ontem ligeirinho. O bom pastor conhece e as ovelhas conhecem porque ele as conhece. As ovelhas não conhecem porque queriam conhecer. Só conhecem porque o pastor se revelou a elas, se manifestou a elas. Assim como o Pai... Quem conhece a mim, também eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. E aqui de novo ele dá a vida psique. Verso 16, aí já vamos caminhar um pouquinho só. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Agora, o que significa esse texto? Ele disse assim: eu estou falando para vocês aqui, judeu, e que ele veio para o seu povo não recebeu, e ele diz assim: eu ainda tenho outras ovelhas, que não são aqui deste aprisco. Diga? Os gentios. Ele veio para salvar de todas as tribos, povos, línguas e nações, todos aqueles a quem o Espírito Santo abrir a porta. Porque ninguém crê se o Espírito Santo não convencer. Veio para o que era seus, os seus não receberam, não é? Aí ele diz agora, com relação aos que recebem, ele disse assim: quando o Espírito Santo vier, quando o Paráclito vier, ele convencerá o mundo. O mundo quem? Judeus, gentios, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Se o Espírito Santo não convencer, é trabalho em vão. É aí onde você vai encontrar o apóstolo João dizendo assim: há pecados para a morte. Por estes eu digo para não orar, que é perder tempo. Eu fui uma vez lá no hospital evangélico para falar para um homem que a família queria que eu evangelizasse. E então eu sentei com o homem ligeiramente, porque ele já foi me botando no lugar. Quem manda aqui, apesar de eu estar doente e ir morrer, quem manda aqui sou eu. E ele disse para mim assim: se o senhor veio aqui para me falar desse tal Jesus, pode cair fora, porque eu não quero saber dele. Eu quero ir para o inferno. Se há inferno, eu vou para o inferno. O que você faz diante disso? Boa viagem. Vai com Deus. Sem Deus. Vai com Deus. Sem Deus. Doutor Pedro também fez uma dessas, mas aí foi bem diferente. Ele tinha uma filha que, segundo ele, tinha comido a sobremesa antes do prato principal. E eu vim aqui contratar o senhor para fazer o casamento da minha filha.
porque eu preciso dar uma satisfação à sociedade. Eu quero saber se o senhor faz ou não faz esse casamento. E quanto custa? Eu disse, olha, primeiro eu não faço casamento. Só quem faz casamento é Deus. O que nós podemos fazer é uma cerimônia, é uma celebração, mas casamento é assunto de Deus. Ele é que faz casamento. E o senhor faz ou não faz? Tipo de... Tá bom, quando é que é a data? O mais rápido possível, que a barriga dela está crescendo. Quando é que o senhor tem aí no seu calendário, porque eu tenho que ver no meu? Aí vimos lá, para cá, marcaram no Canadá para fazer o casamento lá. Eu tentei falar o evangelho para ele, ele disse assim, seu pastor, não gaste verbo comigo. Eu não me interesso. Eu disse, bem, ele está dizendo isso aqui, mas lá no casamento eu vou aproveitar. E ele disse, quanto custa? Eu digo, o senhor não tem dinheiro para pagar. Agora é minha vez de me vingar. Aí ele disse, e quanto é esse negócio? É muito caro assim? Eu digo, o problema é o seguinte, a minha Bíblia diz que de graça dai o que de graça recebeste. O que Jesus pagou é muito caro. Aí ele já fechou a cara, porque falei de Jesus, e ele já fechou a cara, você conversa final, mas ele diz, quer dizer que o senhor não vai cobrar nada? Eu digo, já está pago. Bem, no dia lá, Deus me deu graça para falar, e o evangelho foi anunciado, e depois do casamento, estava a Carmita e eu sentados lá num canto, e ele veio depois e disse, olha, todo mundo gostou demais. Aí, torerei, aquela conversa e tal. E aí eu meti uma marcha para falar, ele disse assim, o senhor já falou demais. Ele diz assim, ó, alto lá. E aí voltou perguntando, e quanto eu te devo? Ele disse, o senhor não tem dinheiro para pagar isso, que eu vou pagar o combinado, como nós combinemos. E não demoraram-se muito tempo, não, acho que uns 3 anos, a Fernanda, a esposa dele, me liga e diz assim, Glênio, você podia vir aqui no hospital fazer uma visita ao Pedro, que ele está em estado terminal. Aí eu fui lá na Santa Casa, e ele disse, ó, você me deu 2 carreiras, mas naquele tempo você estava bem mais forte, agora hoje você não está tão forte assim, né? Tudo entubado. E eu preguei o evangelho para ele. Depois de uns 10 minutos anunciando a morte de Cristo, a nossa co-crucificação, o sangue dele derramado, o perdão dos nossos pecados e tererê, tererê, aí eu vi um riozinho, um cafezal começar assim, depois foi engrossando, virou um tibagi, engrossou, as lágrimas enxugaram, a Fernanda veio, enxugou. Aí ele disse assim, Deus precisou me botar aqui, para eu poder me render. Eu precisava estar aqui nesta hora, para poder me entregar. Aí fizemos uma oração, ele recebeu o Senhor. Naquela madrugada ele falou para Fernanda assim, leia aquele salmo do bom pastor. Quando ela terminou de ler o Salmo 23, ele disse assim, eu estou indo, eu vou esperar por você lá. Digo, pastor, que eu estou indo. Eu fui fazer o sepultamento dele e a Fernanda deu esse testemunho na hora do sepultamento. Eu não sei porque que aquele resmungou logo, me botou para correr, e esse outro levou um tempo, mas chegou. Mas eu não sei, eu tenho que pregar. Eu fui chamado para pregar, você é chamado para pregar. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê
e for batizado, será salvo. Quem não crê já está condenado. E quem é que vai convencer essas pessoas? Quem vai convencer é o Espírito Santo. Eu não sei por que aquele não crê e eu não sei por que esse creu. Eu sei que para esse que creu, aconteceu um milagre extraordinário. Foi um milagre. E aí, gente, ele diz assim, ó, eu tenho outras ovelhas. Eu tenho outras ovelhas. Tem um texto aqui que eu queria só... Ô Mário Rocha, eu já estou passando demais da hora. João 11. Vamos começar com o verso 47. João 11, 47. Jesus já estava caminhando para a cruz. João 11, 47, vamos lá, vamos ler até o 52, rapidinho. Então, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Isso aqui foi depois da ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro é o último sinal que deu pressa para a cruz. Aí diz: que faremos agora? Então, o que nós vamos fazer? Esse cara aqui, daqui a pouco, vamos ver o verso seguinte. Se nós o deixarmos em paz, todos crerão nele. Então o exército romano virá para tirar tanto o nosso lugar como a nossa nação. Ó, nós vamos perder a nossa história. Aí o Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, Nem considerais que nos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. ó, ele começa dizendo: Caifás era o sumo sacerdote. Um sumo sacerdote picareta, safado, mas ele era o sumo sacerdote. E Deus fala por jumenta e fala por sumo sacerdote safado. Quando Deus quer falar, ele fala por qualquer um, até por mim, até pela mula de Balaão. E ele aqui, o que diz o verso 51? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Mas presta atenção no 52. E não somente pela nação, mas também para reunir um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Ovelhas de outro aprisco. Hã? Ovelhas de outro aprisco. As ovelhas do outro aprisco. Não somente pela nação, mas também pelos filhos de Deus, porque você não é filho de Deus quando você crê, você é filho de Deus quando Deus, desde a eternidade, já lhe pré-ordenou para a salvação. A salvação é um projeto de Deus, é realizado por Deus e vai para Deus. Muito bem. Jesus tem um rebanho, ele veio buscar esse povo. Por isso que a gente, quando prega, toda pregação tem êxito. Ou ela te manda para o céu, te prega e leva para o céu, ou ela te condena. Nunca que você pregue o evangelho, você será mal sucedido. A pregação de Noé foi muito bem sucedida. Ele pregou, a família dele foi salva. E ele pregou e a humanidade foi condenada. Teve êxito total. E a gente tem que pregar, e tornar a pregar, e tornar a pregar, e tornar a pregar o Evangelho, e o Espírito Santo que vai fazendo. Diga.
no final desse 16, tem uma coisa que está me chamando a atenção, é que ele fala, haverá um só rebanho e um só pastor. E a gente vê uma situação no evangelismo, na igreja, essa igreja televisiva, dá a impressão que são vários rebanhos e vários pastores falsos. Tem muitos rebanhos e muitos pastores falsos, mas na igreja de Jesus há só um rebanho. Eu vou encontrando por aí, no meio desse Brasil lá fora, gente do rebanho do Senhor. Outro dia eu estava andando aqui no nosso Zerão, num dos lagos, andando, manquetolando com meu pé. Aí um camarada disse: "Ô, pastor Glênio!" Eu disse: "Oba, como é que vai? O senhor não me conhece, mas eu te conheço." E eu disse: "E como é esse conhecimento aí?" Ele disse: "Café e Fé. Eu tenho acompanhado Café e Fé. Eu sou católico, apostólico, romano, nascido de novo." Aleluia. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E ele disse: "Pastor Glênio, Deus me salvou pela pregação do Evangelho. Eu não vou mudar de igreja não, porque eu estou lá na minha igreja sendo um instrumento da pregação do Evangelho." Eu digo: "Continue." Todas as igrejas sairá a verdadeira igreja de Cristo, né? Todas as igrejas só saem da igreja de Cristo. De todas as igrejas sairá a verdadeira igreja. Ele só tem uma igreja. E a igreja dele, ele disse, ela é minha igreja. E eu sou o pastor dessa igreja. Ele dizendo, não sou. Eu sou o pastor dessa igreja. Dr. Shedd usa uma expressão que eu gosto. Ele diz assim: nós, pastores, somos aqueles cachorrinhos do Supremo Pastor que servem para trazer as ovelhas que estão desatentas para perto do pastor. E aí a gente late acolá, todo pastor de ovelhas tem um cachorrinhos lá. Quando uma ovelha se distancia um pouco, ele bota, vem para cá. A ovelha tem que ficar perto do pastor. A ovelha tem que ficar perto de Cristo. E o lobo está ao derredor. E o lobo está no derredor. O lobo está ao derredor. Ao derredor, rugindo. Meus irmãos, vamos prestar atenção. Se somos do Senhor, foi porque o Senhor nos alcançou pela sua graça. Se somos do Senhor, é o Senhor que nos mantém seguindo a Ele. Se somos do Senhor, o Senhor vai nos fazer preservar até o fim. Uma das coisas certas é que as ovelhas do Senhor não se perdem. Só para a gente pegar dois textos, os versos 28, 29 e 30 deste capítulo aí, só para terminar. Preste bem atenção, esses 28, 29 e 30 do 10. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. E agora? E agora? Eu lhes dou a vida eterna. Há pouco tempo atrás, uma senhora que está frequentando, jovem senhora, está frequentando a nossa igreja, chegou para mim e disse assim: mas a gente não perde a salvação. E eu peguei esse texto. Eu lhes dou a vida eterna. Quando que vida eterna acaba? Depois ele diz: eu lhes dou a vida eterna, ninguém poderá arrebatar das minhas mãos.
Tá? Nem eu posso me arrebatar das mãos dele, porque ninguém é ninguém. Arrebatar é rápido, né? Arrebatar é arrancar, tirar das minhas mãos. Depois ele ainda diz: meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão dele. Meu Pai que as deu a mim. Ele que deu. É maior do que todos. Amém. E ninguém pode arrebatar das mãos de meu Pai. Eu vi essa moça fazer assim. Ah, meu Deus, agora sim. Caiu a ficha. Ah, meu Deus, agora sim. Diga agora sim. Porque você não está se baseando no que você sente. Nem na sua fé. Poxa, vós que me escolheste, eu vos escolhi a vós. Foi eu que escolhi. Isso dá uma segurança, meu caro. A oração do cristão do primeiro século. A menininha no navio açoitando. Todo mundo apavorado, maremoto, um negócio terrível. E o navio, e a menininha sentada num balanço do navio. Chu, 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 chu. Aí passa uma senhora toda: menina, você não está com medo? Eu não. Por que você não está com medo? Meu pai é o capitão desse navio. Na sua ingenuidade, meu pai é o meu herói. Ele é o capitão desse navio. Ele disse para mim que não está com perigo. Eu estou confiando. Agora, o capitão do navio pode errar. Agora, Deus é maior do que tudo. Quem é que pode? Como é que ele pode falhar? Ah, meu Deus, se eu pudesse crer nisso. Olha, o Mário está lembrando aqui. Tá dizendo para desligar. É uma coisinha, uma oração. Essa oração eu acompanho, ela tem na minha coisa, o Marquinho, meu está sem. Ele colocou no nosso grupo. Foto de perfil. Hein? A foto do perfil do nosso grupo. Ele está querendo, mas ela não está. Tu é uma oração de um cristão do primeiro século. Tu não tens obrigação de me querer, nem eu tenho condições de te querer. Mas, se tu me quiseres, porque tu queres me querer, então tu me levas a te querer com o mesmo querer que tu me queres. Porém, se tu não me quiseres, eu não posso te querer. Pois a minha vontade, pervertida pelo pecado, nunca te quererá sem que tu me queiras. Antes, converte o meu querer para que eu te queira com o mesmo querer que tu me queres. Isso é descanso, não é? Isso é descanso. Eu só posso querer a Deus porque Ele me quis. E quando Ele me quis, Ele me fez querer, porque tanto querer como efetuar vem dEle. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina.
Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.